A Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Vamos destacar os antecedentes, né, e causas da Segunda Guerra Mundial. Então nós vamos nos situar dentro do chamado período entre guerras. Perfeito, pessoal? Entre 1918 a 1939. E destacar essencialmente a década de 1930. Isso porque, naquele período, nós vamos destacar o fortalecimento de regimes totalitários nazifascistas. Então nós vamos destacar ali o surgimento, né, ao longo do período entre guerras, do fascismo na Itália, com Benito Mussolini em 1922, na Marcha sobre Roma, e Hitler na Alemanha, a partir de 1932, 33, né, com a ascensão do nazismo. Pontos importantes, pessoal. Quando nós falamos em regimes totalitários, nós estamos destacando o fascismo e o nazismo. Algumas características, né, de ambos. Bom, tanto o fascismo quanto o nazismo pregavam a existência de um Estado totalitário. O que é isso? É o Estado acima da nação. Ambos eram nacionalistas, né? Nós vamos destacar também a questão do expansionismo, nós vamos destacar o anticomunismo. São alguns elementos comuns, tanto do fascismo quanto do nazismo. Só que há uma diferença entre fascismo e nazismo. No nazismo, essencialmente, nós vamos destacar a questão do racismo, né, do preconceito racial em relação aos judeus. Perfeito, pessoal? Que vai estar evidenciado no antissemitismo, né? Os nazistas atacavam veementemente os judeus. Tranquilo? Antissemitismo. Eles eram contra, né, os judeus. Bom, a invasão da China em 1931, né, na Manchúria, pelo Japão. A invasão da Etiópia em 1935 pela Itália. Nós vamos destacar também o desrespeito por parte da Alemanha em relação ao Tratado de Versalhes, que é um ponto extremamente importante. Por quê? O Tratado de Versalhes foi um dos tratados mais importantes assinados ao final da Primeira Guerra Mundial. Por ele, a Alemanha foi tida como a grande culpada pela Primeira Guerra. Além disso, a Alemanha teve que pagar pesadas indenizações aos vencedores, e a Alemanha também não podia se rearmar. Então, o que é que nós temos que pensar? Uma das causas da crise econômica na Alemanha, né, dentro do período entre guerras, está relacionado à assinatura do Tratado de Versalhes. E foi um dos pontos, né, aos quais Hitler vai desafiar. Perfeito, pessoal? Então, o desrespeito da Alemanha ao Tratado de Versalhes será uma das causas da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha estava proibida de desenvolver o serviço militar obrigatório. A Alemanha vai incorporar a Áustria, né, Anschluss, e vai incorporar da Tchecoslováquia a região dos Sudetos. Então, isso é militarismo, é expansionismo. A Alemanha estava desafiando as determinações do Tratado de Versalhes. Outro ponto. O fracasso da política de apaziguamento, dentro da chamada Liga das Nações. O que é isso aqui? Não se esqueçam de um ponto importante, que é a ascensão do socialismo na União Soviética. Isso assustou as potências europeias, né? As potências capitalistas. Tem um detalhe importante que nós temos que perceber, que a partir daquele momento, tanto França quanto Inglaterra, né, essas potências não vão conter o avanço da Alemanha, porque imaginavam que a Alemanha seria um escudo, né, contra o avanço do comunismo. Perfeito? Vamos destacar também a formação do eixo Roma mais Berlim mais Tóquio, chamado Pacto Anticomintern, né, anticomunismo. Então, né, nós vamos destacar aqui as potências capitalistas se unindo, né, nós vamos destacar aqui tanto a Alemanha quanto a Itália e o Japão se unindo contra o comunismo. A assinatura do Pacto de Não Agressão.
entre a Alemanha e a União Soviética. O que é que esse pacto propunha? Caso a Alemanha e a União Soviética ocupasse, né, a Polônia, um não iria fazer frente ao outro. Perfeito, pessoal? Então é como se você estivesse dividindo, né, a Polônia entre eles. Mas o que acontece? Em setembro de 1939, a Alemanha acabou invadindo a Polônia. A Alemanha passou por cima da União Soviética. A invasão da Polônia pela Alemanha em 1939 vai dar início à Segunda Guerra Mundial. Nós vamos destacar alguns pontos importantes, né, algumas fases, né, ou períodos importantes da Segunda Guerra Mundial. Nós vamos destacar em 1941 a invasão da União Soviética, rompendo o acordo de não agressão. Em 1941, a Alemanha invade a União Soviética em busca de minérios, petróleos e cereais. Também, em 1941, nós vamos destacar o ataque japonês à base americana de Pearl Harbor, em 1941. Esse fato é importante porque ele acabou lançando os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, em 1941. Então é evidente que os Estados Unidos, a partir desse momento, vão se preparar efetivamente para entrar na Segunda Guerra Mundial contra as potências do eixo, Itália, Alemanha e Japão. Entre 1943 e 1945, nós vamos destacar a vitória dos aliados, Estados Unidos, mais Inglaterra, mais França, mais União Soviética. Vamos destacar entre 42 e 43, dentro da Batalha de Stalingrado, a vitória da União Soviética contra a Alemanha. E vamos destacar o chamado Dia D, em 1944, a libertação da França, né, na Terceira Frente. A invasão, né, a invasão do litoral norte francês, dando início à derrocada da Alemanha na Europa. Em maio de 1945, nós vamos destacar a invasão da Alemanha. Em relação à participação dos Estados Unidos, em 1941, né, os Estados Unidos sofreram o bombardeio, né, da base naval de Pearl Harbor pelos japoneses. Qual foi a resposta, então, dos Estados Unidos aos japoneses? A guerra já havia acabado na Europa, né? Em maio de 1945, a guerra já havia acabado na Europa, mas a guerra continuava no Pacífico. Então, os Estados Unidos vão dar uma resposta efetiva em relação ao Japão. Em agosto de 1945, nós vamos destacar o lançamento de 2 bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Era o fim da guerra, em 1945. Consequência da Segunda Guerra Mundial: 50 milhões de mortos, o Holocausto, né, o mundo conheceu, o assassinato de aproximadamente 6 milhões de judeus em campos de concentração ou de extermínio. No contexto internacional, nós vamos destacar a bipolarização mundial entre Estados Unidos, capitalismo, versus a União Soviética. Essa ordem bipolar, nós vamos chamá-la de Guerra Fria, que durou de 1945 a 1989.